Glória a Deus. Meus queridos, eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Gouveia, que tem nos dado a confiança de estarmos aqui nessa noite, ministrando uma palavra da parte de Deus. Os demais obreiros que estão na minha retaguarda, Deus e Cristo continue abençoando. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor setorial. Estamos ali debaixo da gestão do pastor Mi Júnior, junto com a nossa irmã Priscila Bávaro, aprendendo aos pés daquele casal, que são uma bênção para a nossa família. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa e dos meus filhos, que por certo estão intercedendo nesta noite por minha vida. Apocalipse capítulo de número 4, a partir do versículo 1 e 2 está escrito: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Meus irmãos, o capítulo de número 1 do livro de Apocalipse, João, segundo a Bíblia, está ilhado em uma ilha chamada Pátimo. Segundo diz Eusébio de Cesareia, que João está preso porque ele não nega a sua fé concernente àquilo que ele tinha aprendido com uma pessoa bendita de Jesus Cristo. Dentro da perseguição, Domiciano então manda chamar João diante do tribunal romano para comparecer e professar a sua fé diante daquilo que ele não negava de nenhuma forma e de nenhuma maneira. Diz a história que João, com muita intrepidez, com muita eloquência, consegue então dominar o assunto e diz a Domiciano que não negava a sua fé diante da circunstância que estava lhe aparecendo. A história diz que os soldados ficaram tão comovidos com a fé e com a eloquência que João dominava o assunto, falando da pessoa de Jesus, que então ele quase comoveu os soldados que estavam ali. Domiciano, percebendo que os seus soldados que estavam no tribunal, sendo tocado pela palavra que João está verbalizando e defendendo a sua fé, diz então a história que ele fica irado. Ele fica indignado e diz: vamos tirar João daqui e vamos levar ele para distante dessa localidade, para que João então recebe uma sentença de isolamento. E diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que João é levado para a ilha de Patmos, e estando na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor, diz a Bíblia que Domiciano pensava que João, estando naquela ilha, quebrando pedras, isolado, distante das pessoas, pensou que João ia morrer de depressão, pensou que João ia ficar angustiado, pensou que João ia ficar triste. Mas por certo, eles bem não sabiam que João estava na localidade geográfica aonde Deus queria João, porque Deus nunca vai nos dar uma revelação estando nós em um lugar de conforto, porque Deus não nos dará profundidade quando tudo está ao nosso favor. Mas Domiciano pensa: vamos matar João na ilha de Patmos. Mas ele bem não sabia que o céu ia se abrir na ilha de Patmos para João. A ilha de Patmos para Domiciano seria o fim de João. Na ilha de Patmos, para Domiciano, seria um momento de angústia, de depressão e até mesmo de isolamento das pessoas. Mas é neste momento que o céu define em procurar João,
para revelar as revelações para João. Eu entendo aqui nesta noite, eu não sei como tu entrou neste culto. Talvez tu está vivendo uma vida angustiada por causa de algum tipo de perseguição dentro da tua casa. Talvez tu estás sofrendo algum tipo de desprezo por causa de sua fé. E tu olha para um lado, olha para o outro e fica se perguntando: Deus, por que é que eu estou passando por isso? Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que no local de isolamento, no local de tristeza, no local de a princípio depressão, é onde o céu vai se abrir para te revelar os segredos de Deus. Se o teu coração está quebrantado, se o teu coração está triste, angustiado, eu tenho uma notícia de Deus nesta noite: o céu vai se abrir. E quando Deus encontra um coração quebrantado, triste, isolado por causa das circunstâncias, o céu se abre, porque Deus encontrou um coração que está disposto a ouvir uma voz do céu. Eu não sei quantas vozes você já ouviu, eu não sei quantas vozes você já se alimentou, porque te colocaram em um lugar dizendo: ela morre aqui, ele morre aqui. Mas eu quero te dizer que enquanto uma voz aqui embaixo está te dando a sentença da tua casa e da tua família, o céu vai se abrir com uma voz, trazendo as revelações de Jesus Cristo. João, no capítulo 1, vai receber a revelação, mas diz a Bíblia que ele vai ter um arrebatamento de sentido. O arrebatamento de sentido é quando Deus se utiliza dos nossos sentidos para revelar algo a nós. O sentido que Deus vai revelar a João é nada mais e nada menos uma voz como de trombeta que está chamando João, dizendo: João, João. Então ouve aquela voz de João: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo e o fim. E o que tu está vendo, João? Escreve no livro as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Domiciano não sabia que era um cenário que Deus ia dar revelação para João escrever os mistérios de Deus. Eu estou tentando te dizer que a situação que tu estás vivendo é Deus escrevendo uma história sobre você. Tu não vai mais contar história de terceiro. Se tu estás vivendo experiências que talvez a princípio é amargo, Deus está dizendo: eu estou escrevendo uma história em você. Tu terás uma história, alguém vai te ouvir, porque você não será mais, oh glória a Deus, uma voz que fica falando coisas e testemunhos de terceiro. Mas quando tu recebe a revelação, tu recebe autoridade, tu recebe domínio daquilo que tu viveu aos pés do Senhor no isolamento. O nosso grande problema é que a minha geração quer se aparecer. A minha geração quer título, quer like, quer conhecimento, mas não quer ficar isolado na oração, oh glória, na palavra, em estudar a Bíblia. Mas nós queremos reconhecimento. Ela prega bem, ele prega bem, ele sabe bem, ele ensina bem, mas Deus não está preocupado com o título. Deus está preocupado quem quer receber experiências da parte dele para comover corações. João, o que tu vê, tu vai escrever. Veja, ele está dizendo: João, o que tu vai escrever não vai ficar em você, oh glória. É Deus dizendo: o que eu vou te dar, João, não vai ficar armazenado em você, porque o maná não pode apodrecer. O maná tem que ser compartilhado. Aí o céu diz para João: João, escreve o que tu está vendo, escreve o que tu está recebendo. João então vai receber a visão e a revelação da parte do Senhor, e ele vai escrever as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era Deus dizendo: vai chegar um momento, João, que tu vai compartilhar o maná. Tem muita gente querendo pegar o maná e ficar apenas para ele, mas Deus disse: pega a porção do dia certo, porque no outro dia eu vou prover. Tem muita
muita gente, irmão, que pensa que sabe muito e fica reservando para ele. Mas Deus me trouxe nesta noite para te dizer: se eu te dei o maná, compartilha, porque tem gente que também quer sentir um postinho de mel. Tem gente que está precisando de sentir o gosto do pão, da palavra viva de Deus. Deus está dizendo: o que eu vou te dar, tu vai compartilhar. Mas tem muita gente que tem dificuldade de compartilhar. Tem muita gente que tem dificuldade de repartir. Mas eu quero te dizer que o céu não é egoísta, e o milagre só acontece quando nós repartimos, porque há a multiplicação de Deus. Talvez tu chegou no culto precisando de um milagre, e Deus já entregou algo na tua mão, mas tem uma resistência no teu coração em não querer repartir, e tu está pensando: vai faltar, vou ficar em ausência disso. Mas Deus me trouxe para te dizer: reparte para tu enxergar a multiplicação. Tem crente do glória? Abre a boca nesta noite para adorar. João, no capítulo 1, ele está interessado em saber quem é a voz. João olha para trás, e quando João olha para trás, ele percebe que ele olha e vê uns 7 castiçais de ouro, um varão vestido do alto, aleluia, do ombro até os pés, com um cinto de ouro no seu peito. A Bíblia diz que os seus cabelos eram brancos como a lã, nas suas mãos tinha 7 estrelas, os seus olhos eram como fogo, e os seus pés eram como latão reluzente que tinha saído da fornalha. O que me chama a atenção, que João é o único dos discípulos que sobreviveu e conseguiu ver Jesus em 3 fases. A primeira fase, ele viu quando Jesus, com 30 anos de idade, começou a surgir o seu ministério com uma explosão de poder e de glória, através do poder do Espírito Santo. Ele viu Jesus entrando em casa, ele viu Jesus sentando na mesa, ele viu Jesus se afastando para o monte, ele viu Jesus andando sobre o mar, ele viu Jesus repreendendo o mar. Ele viu esta fase, mas ele viu também que esse mesmo homem, que não tinha parecer e formosura, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, que estava pendurado na cruz do meio, ele mesmo viu também que ao terceiro dia, quando o sol raiou, ele viu o Filho de Deus ressuscitado. Mas agora João, ele vê Jesus também no seu ministério, ele viu também Jesus após a ressurreição, mas agora João está vendo o Cristo glorificado. Tem muita gente que só olha para Jesus crucificado, tem muita gente que só olha para Jesus com sofrimento. Mas Deus nesta noite está me dizendo, assim como diz a Bíblia em Atos capítulo de número 2, versículo 24, quando Cristo desceu ao Hades, que é o mundo dos mortos, a morte ficou grávida. A morte foi para a lei e perguntou: quem é este homem? Ela diz: vamos fazer uma autópsia do corpo de Jesus. Quando chegou no corpo de Jesus, colocou os olhos no olho dele, diz: no olho dele não tem pecado, mas no olho dele está escrito medida na lei, de dia e de noite, não tem pecado nos olhos dele. A morte chegou na boca e diz: vamos ver se na boca dele tem engano. Aí a morte diz: não tem o lachon rará, não tem a fofoca, não tem a murmuração. A morte olhou e diz: aqui está a causa, as mãos dele estão marcadas e tem um buraco. Alguém diz: rapaz, esses furos aí não é de alguém que merecia, mas é de alguém que não merecia. A morte diz: não tem nada na mão, essa marca é muito poderosa. Aí a Bíblia diz que agora a morte vai nos pés de Jesus e vê que os pés dele também tem a marca. A morte olhou para ele e diz: olha, nós não temos força contra ele. A morte diz: por quê? Porque os pés dele é formosos. Oh, glória! Os pés dele brilham, os pés dele não tem pecado, os pés dele salvou muita alma. A morte diz: vamos ver o buraco que está do lado. O que foi isso? Quando a morte chegou e olhou e percebeu o tamanho do buraco, diz: meu Deus, o buraco é pequeno, mas cabe a igreja toda lá dentro. Tu não está aí não, meu irmão. O buraco é pequeno, alguma coisa saiu daí, saiu água, saiu sangue. A morte diz: não tem jeito, esse espaço
disser para alguém: a morte chegou, para a lei dizer: agora estamos grávida, como vai fazer? Dá luz, porque ele é vida. Dá luz, porque ele é vida. Quem tem vida eterna não consegue ficar aqui preso embaixo. Jesus ressuscitou. João viu Jesus ressuscitado, mas quando João olhou e disse: meu Deus, quem é esse? O cabelo dele é branquinho, os olhos dele são como chama de fogo, tem uma espada aguda que sai da boca, os seus pés são latões reluzentes. A Bíblia diz que João caiu como morto, desmaiando, até que o Cristo glorificado diz: João, não temas, foi eu que morri, estou vivo e tenho autoridade sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre a morte. Pastor, tu quer chegar? O teu Cristo está glorificado. João percebe que o Cristo dele, a quem ele não negou diante de Domiciano, não é aquele que estava mais crucificado, não é aquele mais que estavam à sepultura, onde Maria e as Marias foram até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Como é que tu vai ungir o corpo de Jesus sabendo que tu recebeu a promessa no domingo que ele vai ressuscitar? Elas não acreditavam na promessa. Tem muita gente que vem para o culto, a palavra é boa, mas ainda não acredita. Mas Deus está dizendo: ele ressuscitou. Tem gente que não se alegra com a ressurreição de Jesus, mas se alegra dizendo: está passando anjo com a bandeja, está passando anjo com a chave, está passando anjo para curar. Mas eu vim nesta noite para te dizer: ele está glorificado e ressuscitou, e está em nosso meio, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. João, quando olha para aquilo, João cai como morto, e ele estende a mão direita, porque quando o crente está morto, alguém chamado Cristo glorificado estende a mão direita. Veio para o culto precisando de uma mão estendida, a mão dele está estendida. Talvez a tua mão cansou, talvez a tua mão está pesada, talvez tu já lutou, já batalhou, mas Deus está dizendo: tem uma mão poderosa, tem uma mão poderosa que vai estender as mãos. E Paulo diz que a igreja é mais do que vencedor. Eu estou tentando te dizer que a mão dele está levantando os vencedores. Oh glória! Eu estou tentando pregar e te dizer que talvez alguém olhe você na sarjeta, aqui embaixo, triste, angustiado, mas uma mão levanta dizendo: levanta, porque tu não está caído, tu apenas está vivendo um momento, uma situação, e a mão está dizendo: levanta, porque eu que estava morto ressuscitei, e eu te levanto com a destra da mão de Deus. Há um hino que alguém canta que é punho de ferro. Glória a Deus. O nosso Deus, a mão dele é tão pesada, mas de que mais que tá isso é mais pesada do que a dele. E quando a mão dele vem, meu irmão, não tem ninguém que para, porque Isaías diz: operando eu, oh glória, ninguém impedirá. Tem uma mão nesta noite que está descendo nesta casa e está dizendo: não toca nos meus vasos, não toca nos meus ungidos, porque é meu. Porque alguém quer zombar da igreja. Belsazar, capítulo 5 de Daniel, ele pegou os vasos de quando Nabucodonosor tomou os utensílios da casa do Senhor. E diz a Bíblia que o Belsazar pega os vasos e começa a colocar vinho e começa a zombar dos vasos da casa do Senhor. A Bíblia diz que uma mão misteriosa desceu na parede. Deus diz: não mexe com meus vasos, não zombe da minha igreja, porque a igreja ainda tem a mão do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Belsazar tremia as juntas, tremia os joelhos, e disse: o que é isso? Ninguém sabia interpretar o que estava escrito na parede. Alguém diz: chama alguém que sabe interpretar esse mistério
mistério, Menetequepazim. A Bíblia diz que chamaram um homem, chamado Daniel, de um espírito excelente, de um espírito de graça. Quando Daniel se apresenta, a Bíblia diz que Daniel diz: olha, rei, essa interpretação talvez tu não vai querer, mas eu vou te dizer, Menetekel significa foste pesado na balança. Não mexe com a igreja de Deus. Se mexer com a igreja de Deus, a mão dele ainda trata. Eu estou pregando nesta noite e dizendo justamente para o inimigo de nossa alma: a igreja ainda tem dono e a mão dele ainda está erguida para dar vitória para a igreja. Tem alguém no culto? Tu vai reagir, vai levantar a mão para adorar. Então levanta a mão para adorar. João no capítulo 1, ele vai ter as revelações. E o dominicano dizendo: está morto, está nada. Eu não posso julgar o momento de alguém por aquilo que ele está vivendo. Talvez Deus está projetando, lapidando para revelar. Porque às vezes alguém recebe uma revelação, mas não sabe ter o equilíbrio para dominar a revelação que teve. Aí ele pensa que já é a quarta pessoa da trindade. Aí Deus tem que lapidar, trabalhar e mostrar para ele: rapaz, o que eu estou te dando não é nada novo, mas é a necessidade da igreja para ouvir. É por isso que a Bíblia já é a revelação. E o que nós temos, pastor? Iluminação, que vem o projeto da revelação pela necessidade da igreja. Eita, glória a Deus. E nesta noite tu não vai sair vazio, porque o céu decidiu dizer: tem pão novo, tem mana, tem revelação, tem poder de Deus, tem autoridade, tem algo novo chegando na tua vida nesta noite. Receba da parte de Deus aquilo que tu veio buscar no culto nesta noite, em nome de Jesus. João está recebendo a revelação. E agora o capítulo 1, ele tem a revelação. Cristo levanta ele, põe de pé e diz: olha, sabe o mistério das 7 estrelas? São os pastores da minha igreja. Sabe o castiçais que eu mandava no meio? É a minha igreja. Era como que o Cristo glorificado está dizendo para João: João, está aqui. Os pastores estão na minha mão. Irmão, tem melhor lugar de um pastor de estar na mão de Deus? Não tem outro melhor lugar para a igreja estar na mão de Deus. Porque na mão de Deus cabe o universo, na mão de Deus cabe o mar, na mão de Deus cabe as estrelas, na mão de Deus cabe tudo que tu menos imagina. Imagina os pastores. Os pastores não estão desamparados, assim diz Deus. Tu estás nas minhas mãos. Eu vejo as dores, eu vejo as perseguições, eu vejo quando alguém não te entende, porque tu está preservando por princípios e valores, pela verdade. E Deus está dizendo: mantenha-se nas minhas mãos. Ele explica para João: João, tu viu andando no meio do 7 castiçais? A minha presença está no meio da igreja. Ele diz: o que tu viu, escreve. O capítulo 2, João então vai começar em Éfeso a escrever as 7 cartas para igrejas que estão na Ásia. E é interessante que eu marquei aqui, que diante disso a Bíblia diz que Deus vai dar 4 orientações às 7 igrejas. Pastor, quais são as orientações? Primeiro, ele elogia. Segundo, ele reprova. E terceiro, ele dá conselhos. E quarto, dá promessa. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 2: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não sofreste os maus e puseste à prova os que se dizem apóstolos e são os teus mentirosos. Primeiro, ele está elogiando. Segundo, versículo 4: tenho porém contra ti. Ele está nada mais, nada menos de que repreendendo. Terceiro, ele dá o conselho dizendo: lembra-te aonde caiu, volte para o primeiro amor. E quarto, ele mostra no versículo 7 as promessas de Deus. E qual era a promessa para a igreja de Éfeso? Primeiro, diz: comer da árvore da vida. Eu não sei você,
Se Adão comeu, eu também vou comer. Está escrito. O irmão pegou. Quando eu estou lendo a Bíblia, dá uma vontade de comer o fruto que Adão comeu. E fala, meu Deus, que vontade. Mas quando eu olho para a profecia, para a igreja de Éfeso, ele diz, se tu vencer, tu vai ter a promessa. Qual, pastor? De comer da mesma fruta que Adão comeu. O céu tem mais. Aguenta mais, meu irmão. Aguenta mais, meu irmão. Porque tu vai comer da mesma fruta que Adão comeu. Quando eu olho para o capítulo de número 2, que faz ligação com o capítulo 3, eu percebo que ele dá 4 orientações. E eu vou começar a pregar agora. No capítulo 4 diz o texto: depois destas coisas, depois que o Cristo glorificado revelou para João no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ele diz, João, tem mais. Depois destas coisas. Quando João viu, o texto diz que ele olhou, ele colocou os olhos ao céu. E quando ele colocou os olhos ao céu, a Bíblia diz que uma porta do céu se abriu. E uma voz como de trombeta diz, João, sobe. Eu estou pregando para alguém que o céu está dizendo, vamos subir de nível. Vamos subir de nível. Vai ficar com águas ainda nos tornozelos e no joelho, ou vai navegar naquilo que ele já te prometeu? Porque o João ouviu a voz, e a voz de João, sobe. Deus está nos convidando a subir níveis maiores. Níveis maiores. Quando Pedro diz que tinha algumas coisas que Paulo dizia que era difícil, Pedro estava dizendo que através de Paulo, o conhecimento dele não nos rebaixava, pelo contrário, fazia nós subir de nível. Deus está dizendo, hoje é noite do céu abrir a porta para tu subir de nível. Eu não sei você, a única coisa que eu vejo no céu é estrela, a única coisa que eu vejo no céu é planeta, a única coisa que eu vejo no céu é estrela. Mas João disse que naquele dia uma porta abriu. Eu não sabia que no céu tinha porta, mas para crente que quer subir de nível, ele abre a porta. Cutuca o teu irmão, diga para ele, hoje é noite de subir de nível. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Sobe, João, porque eu vou te mostrar. Depois dessas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mais coisas. A Bíblia diz no livro de Zacarias que Zacarias vai receber 8 visões, uma atrás da outra. O texto diz em Zacarias capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que na terceira visão Zacarias já está desmaiando. O anjo diz, não desmaia, levanta porque tem mais. Levanta porque eu tenho mais. Zacarias recebeu a primeira, que foi os cavalos malhados e os carros da salvação. Quando Zacarias olhou, ele tem a segunda visão do rolo voando. E o céu diz, levanta, rapaz, porque eu tenho mais para te dar. Deus está dizendo nesta noite, vai abrir a dispensa da revelação sobre a tua casa, sobre você, porque Deus tem mais sobre a tua vida. Mas tem gente que foi batizado com tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Por que é que tem o culto de doutrina? Subir de nível. Sobe de nível no culto de doutrina. Porque tem escola bíblica dominical? Sobe de nível. Que chato. Esse negócio tipo culto de doutrina, tu não quer subir de nível. Que chato. Acordar de manhã para a escola bíblica dominical, tu não quer subir de nível. Quer ficar no tá bom, tá bom. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, acorda, mulher de Deus, acorda, homem de Deus, porque eu quero elevar o teu nível espiritual.
Uau! Tem mistérios de Deus para ser revelado para a igreja. João ouve a voz, e a Bíblia diz que quando ele ouve a voz, ele foi arrebatado. E é interessante que a ideia aqui de arrebatado é uma tipologia para o arrebatamento da igreja. Aqui está apontando a realidade de uma esperança de consolo para a igreja. Porque falar de arrebatamento hoje é ser quadrado. Mas eu quero te dizer que a Nova Jerusalém não é redonda, é quadrada. E se eu sou quadrado e a Nova Jerusalém é quadrada, me cabe lá dentro. Eu estou pregando para os quadrados mesmo. Ei, a testemunha de Jeová diz que só cabe os 144 redondos na Nova Jerusalém. Mas João diz que vê milhares e milhares quadrados, que não nega fé, dizendo: eu vou ser arrebatado e vou subir por alto. Esse negócio de arrebatamento é tão sério que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 16 e diante, que ele diz: o mesmo Senhor. Ele diz: é o mesmo. Ele diz que aquele que a nuvem, irmão, eu não sei se você sabe, mas no céu um dos carros é a nuvem. Porque a Bíblia diz no Salmo 68 que ele anda sobre as nuvens. E essa mesma nuvem foi as nuvens que acompanhou o povo de Israel no deserto. E quando Jesus está flutuando, quebrando a lei da física, a Bíblia diz que a nuvem veio e diz: venha, varão perfeito, sobe na nuvem. E os discípulos estão olhando com os olhos atônicos, vendo o Salvador subindo. E a Bíblia diz que a nuvem levou Jesus até os portais celestiais. E a igreja, pastor, quem vai levar para o céu? O Espírito Santo de Deus. Jesus subiu ao céu na nuvem, e a igreja, o Espírito tira. A ideia é tomar força. Será mais rápido do que a velocidade de um anjo. A velocidade de um anjo é semelhante a de um relâmpago. E o arrebatamento é semelhante a um piscar de olhos. Por isso que tu tem que estar preparado. Porque Cristo voltará, ficará nas regiões celestiais. E a igreja, pastor, ela sobe. Mas tem um detalhe que Paulo diz que nas regiões celestiais está principado, está potestades, hortes espirituais da maldade. Quando Jesus vem, principado, potestade, horte espiritual da maldade diz: ei, o chefe chegou, vamos sair da frente. O chefe chegou, ele está vindo aí. E principado e potestade que começando. O que aconteceu? Ele já domina sobre nós. Ele já triunfou sobre nós quando morreu na cruz. E agora, sai da frente, porque uma tal de noiva adornada está chegando. Tem que passar, a ordem é dele. Não tem ninguém que segura. Eu estou pregando e te dizendo que vai chegar um momento. Alguém diz: pastor, eu já cresci ouvindo. Eu também cresci ouvindo. Mas a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para Deus. E ele diz que nós não sabemos o dia nem a hora que ele há de vir. E qual é a certeza? É que o mesmo Senhor, o mesmo não é outro, virá para te buscar. Talvez tu nunca viajou. Talvez tu nunca viajou para outro estado. Talvez tu nunca pegou um avião. Não se preocupa, porque você não vai ter nem asa para voar. Não vai precisar nem de avião. Ah, pastor, mas eu tenho medo de altura. Não tem problema, o teu corpo será glorificado e tu não vai ter mais nada demais.
Ô pastor, tenho dor na coluna, tenho problema na visão, dor nas pernas, dor em todo lugar. Não tem problema, no arrebatamento teu corpo é transformado, o teu medo é tirado e tu subirá pro céu. Tu não vai precisar de fazer mais consulta, porque tu já vai estar com Deus. João vai ser arrebatado, e é um tipo de igreja que vai ser arrebatado, mas o texto diz que ele viu um trono posto no céu. Todo rei, quando ele perdia o controle, ele se levantava do trono e ficava sem direção. Mas você que é bom de Bíblia pegou. João está dizendo, ele está sentado. Tu é bom de Bíblia, não disfarça não, somos assembleanos. Pastor, não peguei. O nosso Deus está sentado e não perdeu o controle de nada. Tu olha para o teu filho naquela situação, tu olha para os teus naquela situação, tu olha para a tua casa naquela situação, tu diz, Deus, aonde tu está? Alguém diz que Deus precisa se levantar para fazer alguma coisa. Ele sentado manda em tudo e em todos. Ele é Deus, ele não precisa se levantar para fazer nada. João está dizendo, ele está sentado. Diga para o seu irmão do teu lado, ele está sentado e tem o controle da tua casa. Sentado, tem o controle da tua finança. Ele tem o controle daquele filho que te dá trabalho, mãe. Que tu sai para trabalhar, ele está na esquina. E o teu vizinho zomba dizendo, olha lá, ela não é crente, ele não é crente. Mas bem, eles não sabem que Deus está sentado no trono dizendo, qualquer momento eu dou um susto e ele volta, mulher. Porque sou Deus, tenho o controle na palma das minhas mãos. Deus não perdeu o controle. João vê ele assentado. Quando João vê ele assentado, a Bíblia diz que João olhou e disse que o seu rosto era semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E é interessante que essas pedras estão no colete quadrado do sumo sacerdote, que era a representação do sacerdote ter o povo no coração. E essa mesma pedra é o resplendor da Nova Jerusalém e do muro. Eu aprendi com os mestres de obra que para fazer muro tu tem que fazer o fundamento usando areia, pedra, cimento. E para tu rebocar o muro tu tem que usar areia, cimento, e tu reboca. Mas a Bíblia diz que o muro lá é rebocado de pedra de jaspe. Pensei que tu ia reagir. Enquanto aqui embaixo alguém dá valor, o céu diz, aqui é reboco. Aqui é resplendor da minha glória. Deixa muita gente brigar por pouca coisa, porque o que é nosso já está reservado. Eu vou concluir. Eu vou ficar no versículo 3, onde eu quero pregar. Escuta, João olhou, e a Bíblia diz que quando João vê o Pai sentado no trono, a Bíblia diz que ele vê ao redor do trono um arco celeste, semelhante à pedra de esmeralda. E o que me chamou a atenção é que esse arco celeste está no trono, mas ele aparece 2 vezes fora essa na Bíblia. Pastor, onde ela aparece? Gênesis 9, versículo 2, versículo 12 ao 17. Depois de uma tempestade, depois de um dilúvio, Deus tira a família de Noé da arca e diz para Noé, Noé, a partir de hoje eu vou fazer um pacto contigo, uma aliança. E todas as vezes que tu vê esse arco celeste, ali é a representação que eu não destruirei mais a civilização com água. E eu fiquei perguntando, Deus, o que é isso? Deus disse para mim, meu servo, já percebeu que toda vez
que passa uma tempestade, no final da tempestade, o que aparece? Eu diz o arco celeste. Ele diz: diga para minha igreja, que aquele que está no vendaval, eita, aquele que está na prova, aquele que está na luta, o final é o arco aparecendo. O arco vai voltar a aparecer. Eu vim nesta noite dizer para alguém: está na tempestade, Deus fará que no final o arco apareça sobre você. Deus no final disse para Noé: a tempestade acabou, Noé, e agora, Noé, tem a minha aliança, tem o meu arco, tem refúgio para você nesta noite, tem bonança para você depois da tempestade, tem arco aparecendo. Tu acredita ainda nesse mistério? A tempestade vai acabar e vai aparecer o arco. Escuta, primeiro, a tempestade aparece toda vez que a tempestade acaba, o arco aparece. Só que ele diz, meu pastor, com a minha simplicidade, que o arco, ele é semelhante a uma pedra de esmeralda. E a pedra de esmeralda é uma cor verde, brilhante. E a maioria dos estudiosos do assunto diz que a cor verde é a única cor que não cansa os olhos. Está olhando para onde? Está cansada? Está cansado? Bota os teus olhos no trono. Tem muita gente colocando o olhar em outro lugar e está muito cansado, está fadigado. É porque o teu olho ainda não foi colocado no trono. Mas eu estou pregando para quem está cansado: põe os teus olhos no trono, porque Ele tirará o teu cansaço. Isaías 40, verso 29 e 30. Dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Aos jovens que se cansarão, se fadigarão, aos moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Como é que eu espero no Senhor? Olhando para o trono. Porque quando eu olho para o trono, eu vou sendo renovado. Quando eu olho para o trono, eu vou sendo renovado. E ele diz que é semelhante à águia. Deus tem renovo nesta noite. Chegou cansado? Chegou cansado? Eu sei que cansa o ministério, pastor, porque chega a fadiga, a batalha espiritual é grande. Mas Deus nesta noite está dizendo: tem reforço espiritual para a tua alma, porque os que confiam no Senhor, eita glória a Deus, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se fadigarão. Ô irmão, vamos entender o que Isaías está dizendo? Está dizendo o seguinte: que quando eu olho para o trono e eu estou cansado e fadigado, ele diz que quando eu começo a olhar para o trono, eu corro e não cansa. Eu nunca vi alguém correr e não cansar. Vou pregar desse lado, vou pregar aqui. Se tu correr olhando para o trono, nunca cansa. Agora, se correr olhando para os problemas, para as dificuldades, para as tempestades, tu cansa. Como eu tenho que correr? Olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eita glória. Eu já vou concluir. Só que no trono também tem o cetro do rei. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Salmo 45, versos 6 e 7 diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos do século. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele está dizendo: quem vive uma vida com princípios da equidade é favorecido pela graça de Deus. Porque o cetro é o cajado de ouro de um rei. E quando eu mantenho os princípios daquilo que eu aprendi com os meus pais na fé e com a minha família, e eu mantenho isso, a graça me favorece. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz, eu já vou concluir, no livro de Esté, capítulo 5, versículo 1 e 3. O rei está sentado no seu aposento,
A Bíblia diz que Esther estava vestido com as suas vestes reais. E a Bíblia diz que quando o rei olhou para Esther, a Bíblia diz que ele achou graça em Esther. Quando ele olhou para Esther, Esther foi diante do pátio e compareceu diante do rei. Naquela época, a Bíblia diz que quando o rei olhou com graça, ele estendeu o cetro. E para quem não sabe, toda vez que o rei estende um cetro, ele te dizendo: pela tua iniquidade, de tu ter mantido o princípio, e a graça te favoreceu em eu estender o cetro, faça um pedido. Está escrito, ele olha e diz: pede o que tu quiseres, até a metade do rei. O cetro está estendido nesta noite. Jesus disse para o cego: que queres que eu te faça? Porque ele fez essa pergunta? Porque a graça atingiu ele, porque ele tinha iniquidade, era cego, mas tinha princípios. Oh, glória a Deus. O céu está dizendo: eu estendo o cetro nesta noite e te digo o que queres que eu te faça. Eu vou concluir com a permissão do pastor. Tenho mais um pouquinho, mas eu tenho que respeitar o horário. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Em nome de Jesus, se põe de pé, que eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Os espirituais estão na casa ainda? Hoje é noite dos mistérios de Deus. Fazer com que o teu coração volte a ferver pelas coisas espirituais. Deus te parou neste culto, nesta noite, para te dizer: eu trouxe o meu servo para aquecer o teu coração. Ai, 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 ai. O teu coração estava frio, tu não recebia mais os mistérios, mas eu marquei a tua história nesta noite, assim diz o Senhor, para te revelar os mistérios. O nível espiritual crescerá, haverá abundância de mistérios a desenrolar sobre você. Deus vai começar a te chamar para um nível espiritual tão profundo, que será o impacto no meio da tua família, o impacto no meio do ministério onde Deus te plantou. Porque hoje é o dia do rolo desenrolar sobre você. Ó Deus, pregamos a sua palavra conforme aquilo o Senhor ministrou em nossos corações. E é o Senhor que fala o coração da igreja, e é o Senhor que ministra o coração da igreja. Eu peço ao Senhor por sua doçura, graça e misericórdia, começa agora a tocar nos corações. Aquele que não falava em língua estranha mais de meses e anos, comece agora. Aquele que já não orava mais, volte a orar hoje. Aquele que tinha os seus devocionais, meu Deus, e tu parou, mas Ele está dizendo nesta noite: farei arder no teu coração e começarei a dar mistérios de novo. Oh meu Deus, aqueça os corações nesta noite, que algo sobrenatural comece a pairar no meio da igreja, pela autoridade que há na tua palavra agora. Receba, minha irmã, receba, meu irmão, pelo Espírito de Deus, o toque do Espírito. Só recebe cântico novo quem abre a boca, assim diz Deus.
Abre a boca porque tem cântico novo. Abra a boca porque tem cântico novo. Tem mistérios novos para ser desenrolado. Abra a boca. Fala com teu Deus agora na intimidade. Fala com teu Deus na tua ousadia, porque Ele é o mais interessado nesta noite em te revelar os mistérios. Receba o toque do Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.